pois o Espírito de Deus está aqui. Deus, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é tão bom, Pai. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é o nosso maior recurso, Senhor. Pai, quando nós depositamos aquilo que temos, ó Pai, diante de Ti, o Senhor multiplica, porque a matemática do Senhor é diferente. Por isso, Pai, nós consagramos aqui agora, Pai, cada oferta, cada dízimo, que o Senhor multiplique, Pai, para que a Tua obra cresça, para que muitas vidas sejam alcançadas, e reverbera, Pai, na vida daquele que contribui com esta obra, Senhor. Multiplica sobre a vida deles de forma sobrenatural, Pai, e abençoa a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez hoje, irmãos? Primeira vez de muito tempo. Deus abençoe o Senhor. Bom ter o Senhor de volta conosco. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Pela graça de Deus nós chegamos aqui. Pela graça de Deus nós contribuímos. Pela graça de Deus nós trabalhamos. Pela graça de Deus. Eu quero continuar falando um pouco mais sobre a graça de Deus a partir de um texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, um texto que nós bem conhecemos. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, pois estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim, do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim, ou para que sobre mim, repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então aqui sou forte. Forte. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Esse texto que você abriu comigo aí, irmãos, talvez seja uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, porque nessa carta aqui ele vai defender o seu apostolado. Aqui, nesse contexto, irmãos, nessa região aqui, alguns falsos apóstolos, nessa cidade, estavam dizendo que o apóstolo Paulo, o homem de Deus que nós conhecemos, não era um apóstolo verdadeiro. Estavam dizendo que o apóstolo Paulo não é homem de Deus. Estavam dizendo que o apóstolo Paulo não tinha a autoridade de um apóstolo. E diante dessas acusações, a princípio a gente percebe que o apóstolo Paulo estava meio ou um pouco resistente de falar sobre si, relutante
de falar sobre suas experiências, sobre o que ele tinha vivido em Deus, sobre como ele já havia sido usado por Deus, mas parece que Paulo agora ele acha um pouco necessário falar da sua experiência com Deus, falar do homem que ele é em Deus para resolver essa questão. Eles estavam descredibilizando Paulo, desabonando Paulo, falando que Paulo não tinha experiência com Deus nada, e Paulo então parece que ele então começa a falar um pouco da sua experiência em Deus, quem ele é em Deus. E na verdade a gente vai perceber que quando Paulo ele vai falar dele mesmo, para evitar a se exaltar, ele usa a terceira pessoa do singular em vez da primeira. A gente vai ver isso. Mas a realidade é, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era homem de Deus, sim ou não, irmãos? O apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus, tinha vida com Deus. Paulo, que antes nós conhecemos bem a história dele, que ele era perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, ia atrás dos cristãos. Paulo, então, ele teve um encontro com Jesus, foi encontrado por Jesus e começou a ser uma referência para aqueles que um dia ele havia perseguido. E não somente para eles, o apóstolo Paulo se tornou uma referência para nós, não é verdade, irmãos? Ele é referência para mim, ele é referência para você. O apóstolo Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, que você tem nas suas mãos aí. Escreveu Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, 13 das cartas que você tem a autoria do apóstolo Paulo, cartas que tanto te abençoam, que você lê hoje, foi escrita por esse homem de Deus, tinha experiência com Deus, pregava o evangelho, fundava igrejas, aprendeu muito com o Senhor através do seu Espírito. Esse foi o apóstolo Paulo, quem os homens estavam desprezando. Só que na verdade, irmãos, eu falei tanta coisa que o apóstolo Paulo fez aqui. Tantas experiências a gente vai ver que o apóstolo Paulo teve com Deus, mas não foi simples assim, irmãos. Paulo, para ter experiências com Deus, não teve uma vida simples, não teve uma vida confortável, não teve uma vida favorável, não teve, irmãos. Para ter experiências com Deus, Paulo muitas vezes passou muitos desafios, muitas provações. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas se você tiver um exame amanhã ou semana que vem, o que você vai fazer hoje? Prova amanhã ou semana que vem, o que você vai fazer hoje? Se preparar. Você vai o quê? Estudar, não é verdade? Você vai o quê? Se capacitar. Humanamente falando, se você tem um exame, daqui a um tempo você se prepara hoje. Sim ou não, irmãos? Mas parece que na vida com Deus é um pouco diferente. Primeiro você passa pela prova, depois você aprende. Primeiro você tem experiência e depois você aprende. Primeiro você passa por aquilo que é difícil para ter mais experiência, para ter mais maturidade. Sim ou não, irmãos? Parece que na vida com Deus é diferente, irmãos. Quantos aqui passaram por uma experiência, passaram por uma prova e saiu dessa prova mais maduro, crendo mais no Senhor, confiando mais em Deus? Essa é a vida, irmãos, muitas vezes com Deus. Tem uma frase que o escritor, ele diz o seguinte, C.S. Lewis, ele diz que Deus, ele sussurra aos nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Mas Deus grita em nossos ouvidos por meio das nossas dores, muitas vezes. Por meio das dificuldades. E Paulo, irmãos, ele aprendeu dessa forma. Paulo, ele foi perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Paulo foi esquecido em Tarso. O apóstolo Paulo foi açoitado e preso em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Foi enxotado de Beré, irmãos. Basta ler a história do apóstolo Paulo. Ele foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor na igreja de Corinto. A Bíblia diz que Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo, irmãos, enfrentou um naufrágio. E não acabou por aí, ainda foi picado por uma cobra em Malta, irmãos. Esse foi um homem de Deus. Esse foi um homem chamado por Deus. Paulo, irmãos, na sua história mostra para nós que a glória na vida do cristão muitas vezes é temperada com a dificuldade. Que a glória na vida do cristão muitas vezes é temperada no meio do sofrimento, no meio de uma dor.
no meio do desafio. Irmãos, aqui nessa vida, muitas vezes tem dor, tem choro, sim ou não, irmãos? Tem lágrima, tem desafios na vida do cristão, tem perseguição. Mas aqui também, irmãos, tem presença de Deus. Tem Deus aqui, tem alegria em Deus, tem paz que excede todo entendimento. Aqui também o cristão desfruta de um amor que excede todo conhecimento, irmãos. Passamos por dificuldade, mas passamos com a presença de Deus. Deus nos sustentando, Deus nos fortalecendo. Não é assim que Ele faz? Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele ordena os anjos. Ele abre as portas. Quem confia no Senhor aqui? E Ele trabalha para quem nele confia, irmãos. Caminha com você de noite e de dia, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Não nos tira muitas vezes de um sofrimento que iremos passar, irmãos, mas nos fortalece nele. E nós aprendemos, irmãos, com o apóstolo Paulo, ainda mais nesse texto, que a graça de Deus é suficiente na nossa vida. Suficiente, irmãos, as coisas passam, mas aquilo que verdadeiramente é capaz de nos sustentar por completo nunca passará. Como nós aprendemos isso nesse texto? Versículo 1, o texto diz, Paulo disse, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor Jesus. Os falsos mestres, como eu estou dizendo, eles não consideravam o apóstolo Paulo. Não consideravam o apóstolo Paulo e ao mesmo tempo procuravam reconhecimento humano. Haviam homens ali, pessoas ali que estavam querendo aplauso das pessoas. Havia pessoas ali infiltradas na igreja de Corinto que estavam querendo honra dos homens. E é interessante quando o Senhor Jesus ele vai nos orientar sobre isso, lá em Mateus, no capítulo 6, irmãos. Ele vai nos orientar de algumas práticas, e ele diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Isso Jesus ensinando. Aí lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensina, quando der esmolas, não é verdade? Não anunciem com trombetas, a fim de serem honrados pelos outros. E ele continua ensinando, quando orarem, em Mateus capítulo 6, não orem a fim de serem vistos pelos outros. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste a fim de que os outros vejam que você está jejuando. Ou seja, aqueles que agem dessa forma só para ter honra, só para ter aplauso dos homens, terão aplauso dos homens, mas só isso. Terão reconhecimento humano, mas só isso. Terão a recompensa dos homens, mas só essa. Mas Paulo, irmãos, não procurava a honra dos homens. Não procurava reconhecimento humano, irmãos. Não viveu para isso. E o que ele ganhou da parte de Deus? No versículo 1 te diz aí, visões e revelações do Senhor. Não procurou a honra dos homens, mas foi honrado por Deus. Não procurou reconhecimento humano, irmãos, mas Deus o reconheceu. Deus o chamou. No dia da sua conversão, Paulo, irmãos, ele viu Cristo glorificado. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 3. Paulo também teve uma visão de Ananias ministrando em sua vida, em Atos também capítulo 9. Paulo também teve uma visão de Deus, o chamando para pregar no livro de Atos também no capítulo 23. Paulo foi tendo experiências com o Senhor, da parte de Deus, com o poder de Deus ao longo do seu ministério. Paulo, que não vivia procurando o olhar dos homens, teve o olhar de Deus. Deus foi olhando para ele, foi honrando Paulo com visões que o guiaram e o encorajaram, irmãos. Deus o chamando para ir de lugar para o outro por meio de visões. Perceba isso, irmãos. Deus dando visões a Paulo em meio às dificuldades do ministério que ele encontrou em Corinto. Isso está em Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 23, irmãos, a gente vê Paulo preso em Jerusalém, e ali é encorajado por Deus, por meio de uma visão. Paulo preso, encorajado por Deus, por meio de uma visão. Em uma outra ocasião, esse mesmo apóstolo Paulo já estava passando por tudo isso. Um anjo apareceu para ele em meio a uma tempestade, lhe garantindo que todos sairiam dessa tempestade salvos. Irmãos, perceba a história do apóstolo Paulo que eu estou relatando para você, irmãos. Paulo vendo anjo, Paulo tendo visões, Paulo teve
tendo experiências com Deus. E se você perceber a minha fala, irmãos, a história que eu tenho contado para vocês aqui, Paulo tendo visões, preso. Paulo tendo experiências com Deus, sendo perseguido. Paulo experimentando do poder de Deus no meio da dificuldade. Paulo conhecendo mais a Deus, irmãos. Sendo enxotado, escorraçado, irmão, na adversidade, no sofrimento, e ainda assim tendo experiências com Deus. Não negligencia o tempo de dificuldade, não negligencia, irmãos. Não negligencia se porventura você estiver sofrendo por alguma situação. Não negligencia esse momento, porque pode ser o tempo de mais experiências com Deus. O tempo, irmãos, de desafio que você esteja passando pode ser talvez o tempo de mais crescimento em Deus. Quem está comigo aqui, irmãos? Irmãos, eu falei aqui um pouco da vida do apóstolo Paulo, perseguição, luta, irmãos. Sendo perseguido aqui, mas sendo encontrado por Deus. Sendo cheio do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Paulo então conta mais uma experiência, versículo 2. E ele contando. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo aqui, irmãos, está contando para nós a experiência que ele teve. A experiência de ser levado ao céu. Sabe o que é interessante, irmãos? Por causa da ciência, o homem consegue fazer muitas coisas, sim ou não, irmãos? Muitas coisas, irmãos. Por causa da ciência moderna, o homem consegue subir ao céu das nuvens, voar sobre as nuvens. Por causa da ciência moderna, o homem consegue ir aos céus dos corpos celestes ali e até a lua. Ele consegue fazer isso com o seu próprio esforço, graças à ciência moderna. Mas o homem só consegue ir a Deus por uma ação de Deus. O homem só consegue se chegar a Deus por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o ser humano não consegue, com sua própria força, com sua própria inteligência, dar a ele somente aquilo que o Espírito Santo pode dar, pode entregar. E isso não depende da capacidade humana, irmãos. Isso não depende do intelecto humano. Isso depende da entrega a Deus que nós iremos fazer. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele quer se apresentar, se mostrar a muitos de nós aqui. Porque é isso que vai nos sustentar. Experiências com Deus. É isso que vai nos manter de pé nessa vida, irmãos. A Fernanda orou aqui, relatando, irmãos, vocês estão vendo o que tem acontecido em Juiz de Fora. Quem aguenta isso, irmãos? Eu estava lá com a Fernanda ontem, deitado lá assistindo. Eu falei, amor, nós estamos aqui deitados na cama. O que nos difere deles? Somos seres humanos igual a eles. Pessoas sofrendo e chorando, nós estávamos na cama, irmãos. Graça de Deus. E o que sustenta essas pessoas em meio a sofrimento, experiência com Deus, intimidade com Deus, confiança em Deus. E por que eu digo isso baseado nesse texto, irmãos? Porque você leu comigo no versículo 2 aí que Paulo, ele vai falar sobre ele mesmo, e ele disse, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado. Irmãos, preste atenção. Paulo está contando da experiência que ele teve 14 anos depois. Paulo está contando da experiência que ele teve com Deus, irmãos. Já havia passado 14 anos. E nós vimos aqui tanto de coisa que o apóstolo Paulo passou. O tanto que ele sofreu. Os desafios, irmãos, que ele passou. Quer estivesse na prisão ou em viagens perigosas, irmãos. Deus esteve com Paulo e ele sustentou o apóstolo Paulo para que ele chegasse 14 anos depois e contasse a experiência que ele teve com Deus. Experiência com Deus, irmão, nos fortalece. Experiência com Deus nos encoraja. Experiência com Deus nos enche. Paulo, irmãos, ele conta essa experiência que ele passou antes, foi no início do ministério, provavelmente, irmãos, que ele teve essa experiência.
antes de ser tão perseguido, de ser apedrejado. Mas ele teve essa experiência com Deus, conheceu a Deus, e ele passou por tudo que tinha que passar, mas foi fortalecido por Deus, que deu a ele essa experiência há muitos anos atrás. Igual aquela canção, né, meus irmãos? A gente pode passar por tantas coisas na vida, mas quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Estou na dificuldade, mas eu estou aqui na sua presença, Senhor. Em outro lugar eu não sei viver. Eu estou aqui, eu tenho experiências com o Senhor. Eu me aproximo do Senhor, eu conheço mais o Senhor. Mas eu não vou sair daqui porque em outro lugar eu não consigo viver, eu não sei viver. Para onde nós iremos? Não é verdade? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor. Irmãos, Paulo teve diversas experiências com o Senhor. E teve essa que ele está contando aí, que talvez tivesse sido a maior delas. Mas Paulo, como não se preocupava com o reconhecimento humano, com aplausos humanos, ele diz, versículo 5, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque falaria ou estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está contando aqui, irmãos, o que ele teve com o Senhor. E ele só está falando a verdade. Paulo só falou a verdade quando ele relatou essa experiência, mas Paulo não queria chamar a atenção para ele mesmo. Paulo aqui, irmãos, não queria que a glória fosse para ele e a honra fosse para ele. Não queria que as pessoas olhassem para ele como se ele fosse alguém que tinha que receber uma glória e uma honra que só o Senhor é devida. Até quando o apóstolo Paulo ele vai contar, irmãos, uma experiência, ele toma esse cuidado. Porque nós só temos o que temos por causa da graça do Senhor. As experiências com Deus é pela graça do Senhor. O que nós produzimos nessa vida é pela graça do Senhor. O que nós temos, onde nós estamos, é pela graça do Senhor. Se nós levantamos, trabalhamos, é pela graça do Senhor. Se nós temos profissão, é pela graça do Senhor, irmãos. E nós podemos ter hoje saúde, amanhã também, só o Senhor sabe, sim ou não, irmãos? Por isso que é pela graça do Senhor. Paulo teve essa revelação, experimentou essa revelação de Deus. E ele continua tendo experiências com Deus nesse momento que ele estava escrevendo. Entenda comigo, irmãos. Paulo falou que há 14 anos atrás, nesse atual momento que ele estava vivendo, ele teve uma experiência com Deus que o sustentou, que o fortaleceu, que o fortificou. Mas parece que a experiência com Deus não acabou, hein? A nossa vida, irmãos, é de constantes experiências com Deus e glória a Deus por isso. Nós experimentamos do Senhor ontem, mas precisamos experimentar dele hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso, Senhor, ser suprido hoje. Eu preciso da sua graça hoje. Eu preciso ter experiência com o Senhor hoje, Senhor. E o Senhor, eu sei que tem mais a me dar. Eu tenho mais a me revelar. A fonte que é o Senhor é abundante. Essa fonte me fortalece, me fortifica, me restaura, me renova. Irmãos, eu tenho certeza que você pode ter passado situações difíceis essa semana. Você pode ter pensado, olha, domingo eu não vou na igreja. E você está aqui hoje. Foi fortalecido pelo Senhor, pela graça dele. E Paulo está nos ensinando que nós podemos constantemente continuar experimentando desse Deus que é fonte inesgotável. E ele diz no versículo 7. Uma nova experiência com Deus. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha que texto interessante, irmãos. Paulo está falando aqui, ou melhor, a gente consegue ver que depois da experiência dele ter sido levado por Deus ao céu, Deus agora permite que Satanás de alguma forma atinja a sua vida. Olha, irmãos, de modo a lhe causar aí um grande sofrimento. E esse sofrimento ele chama de espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que é, se é um sofrimento físico, se é um sofrimento emocional. O fato é que Paulo recebeu esse espinho na carne, esse sofrimento, por um objetivo, ou por causa, para que ele, o texto diz aí, não se ensoberbecesse.
Paulo recebeu esse sofrimento, Deus permitiu para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Percebe, irmãos, isso comigo, o sofrimento na vida de Paulo, que foi uma ação de Satanás permitida por Deus, foi para guardar o apóstolo Paulo nesse momento. Mas guardar de quê? Do orgulho? O sofrimento da vida do apóstolo Paulo veio para guardá-lo de pecar, irmãos. O sofrimento da vida de Paulo, irmãos, segundo esse texto, a gente entende que foi livrá-lo da vaidade, da arrogância, para impedir que eu me exaltasse por causa das experiências que eu tive com o Senhor. Em outras palavras, como se eu tivesse puxado o apóstolo Paulo. Olha, apóstolo Paulo, eu conheço o seu coração. Para que o apóstolo Paulo não se ensoberbecesse. Já pensou, irmãos? Ou já parou para pensar, talvez, uma situação difícil que você possa estar vivendo, pode ser para Deus, de alguma forma, te tratar? Não me pergunta por que ele faz isso, que eu não sei. Eu sei que ele faz. Uma situação que ele permite em nossas vidas, que às vezes a gente muito pergunta, Senhor, por quê? Mas o Senhor sabe. Continua temendo a Deus, continua buscando o Senhor, continua confiando nele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe. O apóstolo Paulo, irmãos, homem de Deus, fundou tantas igrejas, foi um instrumento de Deus para resgatar tantas pessoas, e nós? Né? Pastor Matheus, que gostava de falar, comedor de feijão que nós somos, e nós? Irmãos, mas ninguém gosta de sofrer, amém, irmãos? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, irmãos. Isso revela para nós, né, psicologicamente, nós somos saudáveis. Ninguém gosta de sofrer, não é verdade, irmão? Se você estiver diante de sofrimento, você vai fazer o quê? Orar, não é verdade? Você vai pedir a Deus, Senhor, me livra de sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. Ninguém quer ficar sofrendo. Mas foi por isso que o apóstolo orou. Porque parece que foi isso que ele fez. Passando por esse sofrimento, o versículo 8 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Está diante de um sofrimento, nós iremos orar. Está diante de uma situação desafiadora, uma dificuldade, nós iremos orar. Sofrimento é demais, Senhor, tem misericórdia, tira de mim. Minha casa, Senhor, olha o que está acontecendo. A minha família, olha a situação que me colocaram, Senhor, estou sofrendo. Tira isso de mim, irmãos, é legítimo, você pode orar e até deve. É isso que o apóstolo Paulo faz. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas qual foi a resposta de Deus nesse momento? Versículo 9. Mas ele me disse, o apóstolo Paulo relatando: minha graça é suficiente para você. Graça, irmãos, é a provisão de Deus para tudo que precisamos, quando precisamos. E essa graça do Senhor nunca está em falta. É a provisão de Deus que nunca faltará em nossas vidas. E ele disse: a minha graça é suficiente para você. Irmãos, nós somos salvos ou fomos salvos pela graça, irmãos. Nós dependemos ou dependíamos da graça para nos salvar. Sem dúvida, essa graça continua sendo suficiente para nos sustentar, para nos guiar, para nos levar. Aquele que começou a boa obra em você, irmãos, te salvando, te resgatando, ele vai continuar te sustentando, ele vai completar a obra. Aquele que um dia te chamou, mudou o seu coração, mudou a sua vida, mudou a sua visão de mundo. Aquele que te fez nascer de novo, ele vai continuar te sustentando até a sua morada eterna com o nosso Pai Celestial, ele vai. Eu já disse isso aqui porque Deus não deixa a obra inacabada, irmãos. Deus aqui, Ele não deixa a obra que as suas próprias mãos começaram, e você é obra de Deus, você é projeto de Deus. Ele vai completar, Ele começou, e Ele vai sustentar. Projeto de Deus, propriedade de Deus é você, povo exclusivo de Deus. Minha graça é suficiente para você,
Pois o meu poder, diz o versículo 9, se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não entendemos o porquê, mas muitas vezes Deus nos deixa, irmãos, ou nos permite enfraquecer para que possamos receber da sua força. Irmãos, eu sou capaz de apostar que muitos de nós aqui, muitos de vocês passaram por momentos que vocês falaram assim: eu não dou conta, Senhor. Isso que está diante de mim aqui, eu não vou aguentar, mas vocês chegaram até aqui. Deus permitiu que vocês se enfraquecessem para que pudessem experimentar mais do poder de Deus, que vai além das suas forças, das suas capacidades, que vai além daquilo que sua mente pode imaginar, para que você e eu pudéssemos reconhecer a graça de Deus na nossa vida, que ela é suficiente. Deus muitas vezes, irmãos, não remove a aflição, mas o dá graça para que a aflição trabalhe em nosso favor, nos amadurecendo, nos aproximando mais dEle, nos fazendo conhecer mais a Ele. Quem, irmão, diante de uma situação difícil, não conheceu mais a Deus, não teve mais experiências com Deus, amadureceu em Deus, irmãos? E o apóstolo Paulo, tendo essa convicção, ele diz, portanto, versículo 9, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Repousar aqui, irmãos, é habitar. Repousar aqui é abrir uma tenda sobre algo. Através do sofrimento, nós podemos desfrutar do poder de Deus, repousando em nós, não passando, mas habitando em nós. O poder de Deus, irmãos, habitando em nós é que nos fortalece. Por isso, o versículo 10, e aí ele termina. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Sabe o que o mundo muitas vezes quer nos ensinar, irmãos? Que o forte é que vence tudo. Que é o mais saudável, é que está por cima de tudo. Que é o mais rico, que tem poder sobre tudo. Que é o mais capacitado intelectualmente, cognitivamente, que está por cima de todos. É aquele que tem privilégios nesse mundo, que está por cima de todos. É aquele que tem o aplauso da sociedade, que está por cima de tudo. É aquele que tem poder. É aquele que chega e manda. Muitas vezes o mundo quer nos ensinar isso, irmãos. Aí a gente trabalha para conseguir falar do nosso valor, para passar por cima. Mas parece que a lógica do evangelho é diferente, irmãos. Parece que a lógica do apóstolo Paulo é diferente. Na lógica do apóstolo Paulo, é na hora que as nossas fraquezas, que as nossas forças se esgotam, abalados por alguma situação, quando nós estamos muitas vezes, né, aquela expressão, né, com a boca no pó, quando nós passamos por uma situação desafiadora, fracos fisicamente, é nessa hora que, dependendo de Deus, nós somos fortes. Porque a graça de Deus repousa em nós e age através de nós. Irmãos, eu não sei na sua vida, mas na vida do apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ó, ele não saiu vitorioso pela substituição, mas pela transformação. Ele descobriu a suficiência de Deus na situação que ele estava. Quem quer descobrir a suficiência de Deus aqui? Na situação que você está, Ele é capaz de nos dar mais da graça dEle hoje. Nesse momento que você está passando hoje. Deus não depende da situação da humanidade para te fazer desfrutar da graça, do poder dEle hoje. Ai, irmãos, esse é o nosso Deus. Amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar?